Então chegou ela e o adorou, e dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Assim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Os irmãos podem já estar se assentando? E a irmã já fez a oração, né? Então vamos aqui para a palavra do Senhor, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eu creio, irmãos, que Jesus, ele andava ali em vários lugares ali da Síria, das fronteiras de Tiro e Sidom, e ele ia até além das fronteiras, né? Porque Jesus, ele ia aos lugares mais desertos, né, que tinha, porque Jesus tinha uma missão de buscar ali as ovelhas perdidas de Israel, e ele tinha uma missão. A missão de Jesus era salvar o povo, era curar aqueles que estavam enfermos, e é de levantar aqueles que estão caídos, é de fortalecer aqueles que estão sem forças, né? E Jesus ali saindo ali para aquela fronteira, e uma mulher que morava ali nas cidades de Canaã, ali perto desta fronteira, e ela ouviu falar que Jesus ia estar passando ali, né? E quando ela ouve falar que Jesus estava passando ali, ela lá na casa dela, já passando por muitas dificuldades, porque sua filha estava enferma ali com um demônio, né? Miseravelmente endemoniada. Então ali já não era ali uma autoridade que ela poderia resolver, porque esses demônios, eles agem com uma autoridade sobrenatural que muitas vezes nós não temos o poder, muitas vezes, de resolver esta causa. E ela ali não se encontrava ali com autoridade, o poder de poder resolver aquela causa que ali afligia aquela mulher, que trazia destruição na casa daquela mulher, que trazia até tristeza ali na casa daquela mulher. E ela sai ali, quando ela ouve falar de Jesus, ela vê ali uma saída, uma oportunidade dela resolver aquele problema que estava se encontrando ali na casa dela. Então ela sai correndo ali e gritando, e quando ela sai correndo ali, ela já sai, irmãos, com uma certeza, reconhecendo que quem estava passando ali não era qualquer um. Quem estava passando ali era o Senhor Jesus, o Senhor dos senhores, e ela clamava dizendo: Senhor, filho de Davi. Então ela sabia quem é que estava passando ali, que era o Senhor, era filho de Davi, ele era rei, rei dos reis, Senhor dos senhores. Então ela já saiu dali com essa certeza de que ia estar ali era o Senhor, não era qualquer um, era uma autoridade muito maior do que aquela autoridade que estava ali destruindo a casa dela. Porque ali, irmão, foi dada uma legalidade naquela vida de causar essa destruição, porque o inimigo, ele só entra quando a gente dá uma legalidade para ele entrar, quando a gente autoriza ele, dá uma brecha, ele entra e ele começa a destruir. E quando nós damos essa brecha, o inimigo começa a agir, nós sabemos que ele é uma autoridade muito maior de destruição nas nossas vidas. Mas aí o Senhor Jesus passando por ali, ela vai gritando, correndo atrás e gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então aqui ela já faz uma outra oração, uma outra súplica: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E quantas vezes nós chegamos na presença do Senhor, nós oramos, nós gritamos, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, e muitas vezes, né, as nossas orações, nós não vemos ali um resultado, porque nós não precisamos disso, porque o Senhor, Ele já tem misericórdia de nós, Ele já tem compaixão de nós, Ele já tem esse cuidado conosco, né? E ali, então aqui no versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavras. E ela correndo atrás do Senhor Jesus e gritando, e o Senhor Jesus não lhe respondeu palavras. Mas no momento aqui, como ela estava correndo e gritando atrás de Jesus, eu creio que Jesus não parou, porque ela continuava gritando. Aí os discípulos olham para o Senhor e falam assim: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E quando os discípulos falam para o Senhor Jesus despedi-la, porque ela estava gritando, ela já estava ali acomodando, ela já estava ali incomodando aquelas pessoas com seus gritos. E daí Jesus, ele não responde, ele simplesmente se cala. E os discípulos começam a ficar ali acomodados, né? Incomodado porque ela gritava. E muitas vezes, nas nossas caminhadas, nas nossas dificuldades, nos nossos clamores, vai haver muito impedimento em nossas vidas, querendo nos parar, querendo nos calar, querendo nos impedir de chegar até o Senhor Jesus, para que Ele venha resolver nossos pedidos, nossos milagres, aquilo que nós precisamos. Daí, mas ela não se intimidou, ela não deixou se abater quando eles pediram para que o Senhor Jesus mandasse ela de volta para casa, que mandasse ela de volta lá para aquele sofrimento onde ela estava, que voltasse lá para aquela casa onde ela estava passando por opressão, por lutas, por tristeza, por derrota ali. Mas ela não deixou se levar por isso, ela simplesmente continuou a clamar ao Senhor Jesus. Aí ele olha e responde, olha para os seus discípulos e diz assim: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqui ele responde para os seus discípulos que não vai atender o pedido daquela mulher, porque ela não fazia parte do povo de Israel, né? E o Senhor Jesus estava passando ali com uma missão. Aquela missão era de encontrar as ovelhas perdidas, era de levar ali a salvação para o povo de Israel. E daí mais uma vez aqui, ela é afrontada, confrontada, porque o Senhor aqui diz para ela que não vai responder a oração dela. Por quê? Porque ela não fazia parte do povo de Israel, porque ela era de Cananeia, ela era de Canaã, ela era cananeia. E o povo de Canaã, eles faziam parte de Cã, que era filho de Noé. E ali eles foram amaldiçoados pelo próprio Noé, porque ali houve uma situação ali que ele amaldiçoou aqui Cã e Canaã por causa desse acontecimento que teve ali. Ele foi ali amaldiçoado, a sua nação. Então, ela era ali uma mulher de nação amaldiçoada de sangue, porque o próprio Noé que amaldiçoou ali esta nação. Mas mesmo assim, ela continuou, ela não desistiu quando o Senhor Jesus falou que não ia atendê-la, que não ia responder ali aquele clamor daquela mulher. Mas ela não desistiu. E muitas vezes nós desistimos, irmãos, nas nossas caminhadas, quando nós encontramos o primeiro obstáculo.
A primeira situação que quer nos mostrar que nós não vamos conseguir, ou que pessoas falam que nós não vamos conseguir. Por quê? Porque nós não somos merecedores, né? Muitas vezes, mas eles não olham, e nós não, a tendência nossa é desistir ali na primeira resposta que nós ouvimos do não, nós queremos desistir. Seja no trabalho, seja em casa, seja na situação que nós estamos vendo ali, seja no local que for, a primeira resposta não, a nossa tendência é querer desistir, é querer desanimar, é querer parar. Mas ela não parou, ela saiu com um objetivo ali. Ela saiu com foco, com uma certeza de que ela ia buscar o milagre e ela ia voltar com esse milagre para casa, porque quem estava ali que podia dar a chave da porta desse milagre para ela era o Senhor Jesus. Então ela foi até o Senhor Jesus, porque Ele poderia facilitar o caminho dela. Mas quando ela chegou ali, ela viu que quem poderia facilitar o caminho não estava facilitando. Não estava deixando ela ali com facilidade para ir até o milagre dela. Ela estava ali encontrando muitas dificuldades, né? Porque ali só o Senhor Jesus poderia falar para ela. Ela chegaria ali e pedia para o Senhor Jesus ter misericórdia dela, e o Senhor Jesus poderia muito bem ali já dizer para ela que a filha dela estava curada. Mas não, o Senhor Jesus começou ali a dificultar o problema dela. Porque eu creio que quando ela saiu de casa, ela já estava ali lutando há muito tempo com esse demônio, com essa dificuldade, porque não era só um demônio qualquer, mas era um demônio destruidor, que quebrava tudo, destruía tudo. E ali, eu creio, ela decidiu sair dali, daquele problema, daquela situação, e olhou para a filha dela, porque a partir do momento que ela saiu dali, ela já saiu dali com um propósito de amor, né? Porque ela não estava buscando para ela estava buscando ali para o filho dela. E eu creio que tem muita gente aqui dentro hoje, que está aqui porque ama uma vida, ama uma pessoa, e está aqui com este propósito, com este amor, de sair daqui hoje da casa do Senhor, já levando a sua resposta para a tua casa, já levando o seu milagre para a tua casa, porque eu creio que quando você saiu da sua casa, quando você deixou tudo os seus afazeres, quando você deixou a canseira e saiu da sua casa para vir aqui nesta noite, você já veio com um objetivo, com uma certeza de levar o seu milagre, de levar a sua resposta. E quando aqui ela olha para sua filha, ela diz assim: você fica aí, porque até agora o inimigo usou aquela filha dela, e ela fala para aquele inimigo que está ali usando a filha dela: você fica aí, porque a partir de hoje eu não vou mais ser escrava desse problema, porque eu creio, irmãos, que ela tinha muito objetivo, ela tinha muitas coisas a se realizar, muitos sonhos, muitos projetos. Aí ela diz assim para aquele demônio: você vai ficar aí, porque eu vou ao encontro do libertador, que é o Senhor Jesus. Eu vou ao encontro de Jesus, porque Ele vai me dar a minha resposta hoje, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei quem tem a resposta para me dar. E quando nós, na metade do caminho, as pessoas tentam nos parar, tenta nos fazer com que nós desistimos do nosso objetivo, mas o Senhor Jesus, nós sabemos quem é o Senhor Jesus, nós conhecemos o Senhor Jesus, e nós sabemos que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e Ele não tem que dar, irmão, satisfação para ninguém,
porque Ele é a autoridade maior em cima no céu e embaixo na terra. Então ela sai aqui com uma certeza e ela fala para esse demônio: você fica aí, porque hoje eu vou lá e hoje eu vou voltar com a resposta, porque eu creio que o Senhor, Ele tem uma resposta para mim. E quando ela encontra aqui no meio do caminho, ela encontra aqui esses obstáculos, ela encontra aqui essas dificuldades, e ela encontra aqui a resposta daquele que tem a resposta e fala que não vai dar aquilo que ela foi buscar, mas ela, quando o Senhor Jesus para ali para responder, ela vê ali uma oportunidade. Amém? Então, irmãos, aqui está a chave do milagre para mim e para você. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós meditamos na palavra, nós ouvimos a palavra e muitas vezes nós não vemos, nós não conseguimos ver ali o milagre aonde ele está, a resposta daquilo que você veio buscar, a solução do problema, o milagre, que se a partir de hoje eu e você, nós discernimos aonde está a chave da resposta, irmãos, nós vamos conquistar aquilo que nós viemos buscar nessa noite, que é a chave do milagre que eu e você precisa. Mas quando o Senhor Jesus para e fala para os discípulos que não vai responder esta mulher, e rapidamente aqui ela vê uma oportunidade quando Jesus para. E então chegou ela, o que ela fez? O adorou. Então quando o Senhor Jesus parou, ela pegou esta oportunidade que Jesus parou, ela se ajoelha em adoração. Ela se ajoelha em adoração e diz assim, ela ajoelhou e o adorou com 3 palavras. Ela diz assim: Senhor, socorre-me. Foi somente a adoração que ela fez neste momento. Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aqui ela vê outro obstáculo, né? Que assim, na situação hoje seria uma ofensa, né? A gente olharia como uma ofensa. Puxa, fui na casa do Senhor e Ele me compara como um cachorro ou uma cachorrinha. Mas esta mulher sabia o que Jesus estava dizendo, porque lá atrás, quando o filho de cão é amaldiçoado, e cão simboliza cachorro, cachorrinho ou cachorrinha. Então aqui ela entendia o que Jesus estava falando para ela. E muitas vezes, quando o Senhor Jesus, Ele fala conosco, dependendo a palavra, nós não aceitamos, nós rejeitamos, porque nós achamos que tem sido uma afronta para nós. Mas não é, porque o Senhor Jesus aqui falava com aquela mulher e ela entendia. Então nós vemos aqui a humildade para aceitar aquilo que Jesus estava oferecendo a ela. E o que Jesus estava oferecendo para aquela mulher? Ele estava dizendo assim que ele não podia realizar ali aquele milagre, porque seria primeiramente ao povo de Israel, à casa de Israel, aos filhos de Deus. Mas quando ela fala para o Senhor Jesus que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos, ela responde para o Senhor Jesus assim: Senhor, eu não quero a colheita toda, eu não quero todo o pão, somente as migalhas. Porque quando eles faziam as colheitas naquele tempo, e aquelas
parte da colheita que caiu, eles iam lá e catavam e sobreviviam daquilo. Então ela não estava pedindo ali aquela colheita toda, ela estava pedindo ali somente aquilo que estava caindo, as migalhas que estavam caindo da mesa. Aí o Senhor Jesus olha para aquela mulher e diz assim: ó mulher, grande é a sua fé. E muitas vezes nós chegamos na presença do Senhor, nós já queremos algo grande da parte do Senhor, porque se o milagre não for grande do jeito que eu quero, ou que você quer, nós não aceitamos. Mas o Senhor, Ele vê a fé daquela mulher que é tão grande, que ela falou assim: somente há migalhas, né? É o que, a sobra que caiu, somente isso vai realizar o meu milagre, né? E nós, muitas vezes, irmãos, nós chegamos na presença do Senhor, nós não aceitamos as coisas pequenas que Deus coloca nas nossas mãos, porque nós queremos coisas grandes, e muitas vezes nós chegamos na presença do Senhor, nós não queremos adorar, e o Senhor Jesus diz assim: primeiro adora e depois pede. Primeiro adora e depois pede. Primeiro adora e depois pede. Assim diz o Senhor. Chega na casa do Senhor e dá uma oferta ao Senhor. Dê a sua vida, a sua adoração. Primeiro, irmãos, dobra o seu joelho. Primeiro adora e depois você pede para receber o seu milagre. E essa mulher chegou aqui com essa humildade, adorando ao Senhor. Primeiro ela orou, primeiro ela adorou, para depois ela receber aqui o milagre dela. E o Senhor Jesus diz assim: primeiro adore e depois peça o seu milagre. Primeiro dê a sua oferta, depois você pede o seu milagre. Mas nós não, nós somos, irmãos, muitas vezes egoístas. Nós queremos primeiro o milagre para depois dar a oferta. Enquanto que o Senhor Jesus, Ele conhece o meu e o seu coração. Ele fala: primeiro adora e depois pede. Primeiro adora e depois pede. E quando Jesus olha para essa mulher e Ele vê a fé dessa mulher que é tão grande, Ele diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, qual é o seu desejo aqui nesta noite? Porque o Senhor Jesus, quando você chegou aqui, Ele já estava aqui. Então, qual é aqui o seu desejo nessa noite? Então, qual for o seu desejo, assim será o teu milagre nessa noite. O seu milagre, ele não depende de mim. O seu milagre, ele não depende das pessoas que estão ao seu lado. O seu milagre não depende da sua mãe, do seu pai. O seu milagre depende de você. É você que veio buscar nessa noite. Qual é o teu desejo? Qual é o seu objetivo? Qual foi o teu objetivo que você saiu da tua casa nessa noite? E qual é o seu desejo? Primeiro, irmãos, nós temos que sair com um propósito. Isso. E assim não tirar o foco. Não importa o que acontece. Não tira o foco, mas saia com a definição de que você chegou e vai levar. Porque na hora que você chegar na tua casa, você vai ver a diferença. Você vai ver o seu milagre. Você vai ver a sua resposta. Porque essa mulher saiu da casa dela e ela saiu para levar a resposta para casa. E eu creio que você saiu da sua casa e você vai levar. Porque, irmãos, muitas vezes nós temos que sair das mesmices,
Nós temos que fazer algo diferente, é quando ela sai gritando. E muitas vezes ela saiu gritando, expondo ali as suas dificuldades. E muitas vezes nós vai ter que sair do nosso comodismo, nós vai ter que sair daquilo que muitas vezes nós não queremos sair, e nós vamos ter que gritar e falar aquilo que nós desejamos. E nessa noite, irmãos, eu creio que o Senhor Jesus, Ele já respondeu aquilo que você vem buscar. E essas são as minhas palavras nesta noite, que o Senhor colocou no meu coração, para o seu coração. E eu creio que o Senhor já respondeu aquilo que nós viemos buscar. Porque eu saí da minha casa também com uma finalidade de sair daqui com a resposta. Não saiu de novo, mas nós saímos com um propósito. E, irmãos, quando você sair daqui, que você chegar na tua casa, não deixa que nada venha roubar isso de você. Porque muitas vezes nós não alcançamos nosso objetivo, porque aqui na igreja nós damos glória, nós concordamos, nós falamos amém, e nós estamos aqui com toda a força, e nós saímos daqui determinados, mas quando nós chegamos em casa, na nossa casa, o primeiro levante nós desistimos da nossa vitória. Mas aqui nesta caminhada, em nenhum momento ela desistiu. Então, quando você for afrontado, quando você for ali, até magoado, ferido, não desista do seu propósito. Lembra-se que esta mulher, ela não desistiu. Então, não desista do seu propósito. Não desista de você. Não desista dos seus sonhos. Não desista da sua família. Não desista da sua casa. Amém?